e vamos olhar também para a tragédia que ocorreu esta semana na capital e também na província de Maputo, que ficou completamente arrasada devido ao mau tempo. Para discutir esses temas, conto no meu painel com a Ana Rita Stola, quem desde já cumprimento, seja bem-vindo. Boa noite. Cumprimento também a Fátima Mimbir, que compõe aqui o nosso painel. Fátima, muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite. Muito bem, Ana Rita, começo por si. O ministro da Economia e Finanças está em Londres para tentar renegociar a dívida da Proíndicos e da MAM. A dívida de Matum, essa já foi renegociada. Isto acontece numa semana em que também o FMI veio dizer que a nossa dívida já está um bocado fora do teto e até o final do ano vai chegar a 112,6%. O primeiro-ministro anunciou que a PGR vai lançar em breve teoria forense internacional. A questão do fundo é esta viagem do ministro Maliano a Londres. O que isto lhe remete? Boa noite, senhores espectadores, e boa noite, Fátima. Boa noite, obrigada. Eu acho que sempre que isso acontece e temos informação, é bom para o país. Porque este dossiê está na mente de todos os concidadãos. Quero crer que não há qualquer moçambicano que se preze, que não está preocupado com este assunto da gestão da dívida pública. Portanto, se o governo aparece com uma informação que nos chega a dizer que o ministro da Economia e das Finanças, que é a pessoa indicada para fazê-lo, está neste momento em Londres para discutir a possíveis formas de reestruturação da dívida das três empresas, eu acho que é uma boa notícia, é um bom sinal. A informação que tínhamos o contrário seria problemático, no meu entender. A informação que tínhamos, e isto é já sabido, é que a dívida de Matum, essa já está resolvida, vai ser alargada no sentido de aliviar o Estado do seu pagamento. A novidade aqui é a renegociação da dívida da MAM e da Proíndicos. Isto quer dizer que estas empresas são insustentáveis e o Estado tem que entrar para resolver o problema. Exatamente. Ou seja, são os contribuintes moçambicanos que são chamados a intervir. O que estou a perceber é que tudo está sendo feito para que efetivamente não sejam os contribuintes a arcar com as consequências dessas dívidas. Acho que foi isso desde o princípio que se disse. Quando pedimos a ida do governo ao Parlamento, quando criamos a comissão de inquérito parlamentar, sempre pairou a ideia de que tudo deve ser feito que não sejam os contribuintes a assumir este tipo de dívida. Caso contrário, seria um desastre. Agora, a questão de Matum, sim, está mais ou menos esclarecida. Estas duas sempre se perguntou. Falava-se de Matum, mas falava-se das outras, não é? E agora o governo está lá para tratar exatamente dessas outras duas, que até tudo indica que efetivamente estão mesmo numa fase de insustentabilidade. Terão que se arranjar outros gestores, sei lá, o que for decidido que seja feito, mas eu acho que é bom sinal nós termos conhecimento a tempo do que está acontecendo, porque surpresas o nosso povo não merece. Já está cansado. E como é que analisa este fato? No caso, o ministro Maliano fez esta apresentação ontem, terça-feira. Esta informação começou a circular pelos órgãos de informação internacional e o primeiro-ministro falou na Assembleia da República. Parece que primeiro a ideia era comunicar-se com os credores e a seguir com os moçambicanos que são, no fundo, quem de alguma forma vai pagar a dívida. Não acha que o caminho devia ser o contrário? Primeiro haver uma informação pública da situação destas empresas? Eu acho que a maneira de analisar está a levar contornos que se calhar não são de boa fé. Não são de boa fé. Porque há assuntos que, enquanto ainda estiverem em dossiês e carecem de debate, eu acho que tem que ser em conferências de imprensa, em local escolhido pelas partes envolvidas no tal debate que se comunica. Os resultados, isso sim, é que nós devemos conhecer. Agora, só dizer, eu vou partir para Londres para ir tentar discutir, eu não sei se é isso que a gente está a exigir. Não sei se é isso. Agora, hoje em dia, o secretismo é relativo.
nós todos sabemos que isso é relativo. Dizer que está em off é relativo. Até onde é que há esse segredo? E é por isso que diz, as sociais já estão a transmitir isto, a Lusa já transmitiu e não sei o quê, mas ninguém disse que não deviam transmitir. Qual é o mal delas transmitirem? A verdade é que a maneira como o governo decidiu que vai gerir o problema está a seguir, está lá o ministro, Sua Excelência o Primeiro-Ministro calhou que esta semana está no Parlamento para responder um assunto regimental que é informações que o governo deve prestar ao Parlamento e por estar lá, com certeza, informou ao público que está a acontecer isto. Mas não vamos agora fazer-nos de porquê que disse, porquê que não disse, porquê que devia ter dito, porque eu acho que é metodologia normal. Tudo tem o seu tempo e é dito no momento adequado. Quando for para dizer assuntos que já estão acabados, é melhor do que estar a criar expectativas de mas ele vai agora, vai fazer o quê? Está-nos a dizer só que vai a Londres. E agora? Eu estou a ver a coisa dessa maneira. O importante não é que escolhe primeiro o estrangeiro, depois é que é nosso. Claro que não. Ele é titular de um órgão que ele tomou posse, ele tem credenciais para fazer o que está a fazer. E no momento adequado, se é para ser transmitido de forma solene, também vai ser transmitido. Nós já vimos que isso acontece. Se é através de uma simples conferência de imprensa lá, também há de fazer. Quero crer que cá, quando chegar, nas terças-feiras, o Conselho de Ministros também transmite decisões. Se for no Parlamento, se estiver lá em condições de dizê-lo. Mas eu acho que não devíamos continuar sempre com essa. Por que foi dizer lá fora? Lá fora são parceiros, é lá onde estão os interessados, que até no meu entender aproveitaram-se um pouco dessas falhas todas para desviar algum dinheiro e atribuir a Moçambique a dívida. Porque são valores tão grandes que já dissemos aqui. Alguém também ganhou no meio disto tudo. E hoje estamos nós todos atalentados porque não queremos que o nosso povo tenha uma responsabilidade que não devia tê-la em condições normais. Muito bem. Fátima, apego-me aqui a uma expressão da Ana Rita Stoll, é metodologia normal. Qual é o seu entendimento em relação a estas informações todas, a ida do ministro a Londres, as declarações do primeiro-ministro na Assembleia da República? Muito obrigada, Mucipo. É um prazer renovado participar neste programa. Penso que vamos falar sobre o não, porque eu ia fazer mesmo o meu ponto, ia iniciar o meu ponto com isso, mas vamos discutir e eu vou trazer essa questão mais adiante. Solidarizar-me pelas famílias que perderam os seus entes e os seus bens na tempestade que houve na segunda-feira. Em relação ao ponto que levanta, eu penso que era de esperar que o governo voltasse aos seus credores, digamos assim, para renegociar a dívida, porque está mais do que claro que o Estado, primeiro que as próprias empresas jamais estariam em condições de pagar essa dívida, porque estas empresas não são empresas produtivas, são empresas que estão dependentes de um acordo com as multinacionais da Anadarko e a AN em termos de segurança, porque o core business dessas empresas é virado à área de segurança. E essa segurança virá daquelas grandes empresas. E aquelas grandes empresas têm a sua própria estrutura de segurança. O que se estava a tentar fazer é introduzi-las num sistema que as próprias empresas já têm. Infelizmente não há consenso sobre isso, ainda não há um desfecho sobre isso, e não havendo desfecho, e o dinheiro já entrou. Não sabemos nas contas de quem, aonde, o dinheiro entrou e começa a contar para o pagamento. E acontece que nós estamos em dívida, não estamos a conseguir cumprir. E o que se dizia no início é que o Estado só assume uma parte da despesa da dívida que foi contraída pela Ematum e a outra parte, a Ematum ela própria vai pagar, não sabemos também até que ponto é que a Ematum vai pagar, mas estas duas empresas definitivamente, desde o início estava claro que elas não estariam em condições de cumprir com... Portanto, é normal esta ida do presidente tentar renegociar a dívida com os credores? É normal... Era previsível? Exatamente. É normal, não diria. Eu diria é previsível, tendo em conta o contexto que essas empresas e o negócio do endividamento ligado a essas empresas surge. Portanto, era de esperar que o governo fosse lá. E era de esperar, sobretudo, porque o governo está praticamente falido. Nós não temos dinheiro. Não temos dinheiro. Então, onde é que vamos buscar esses 135 milhões, esses 200 e tal milhões que têm que ser pagos? Não temos onde buscar, não temos onde inventar isso.
e a única saída é ir renegociar agora. A questão que eu tenho a colocar e que me preocupa, também ligada à forma como isso acontece, vou me debruçar sobre isso adiante, é o que estamos a ir negociar. Estamos a ir negociar o alargamento do prazo, estamos a ir negociar que termos que o Estado assume, tal como fizemos com a Ematum, que é tornar a dívida soberana, o que garante que, ok, ainda que não paguemos agora, está garantido que no momento em que o Estado puder pagar, vai pagar. O que é que estamos a ir negociar efetivamente? O ponto que eu penso que é essencial e que nós todos moçambicanos temos que estar em alerta é que nós não devemos pagar esta dívida, porque esta dívida não faz sentido algum. Portanto, não há dívida. Portanto, estas empresas que se virem, as pessoas que foram buscar o dinheiro para estas empresas que se virem. Já precisa ter em conta que estas dívidas foram feitas com garantias do Estado. Garantias Exatamente. do Estado. Infelizmente, o Estado não está em condições. Mas juridicamente o Estado tem que assumir o pagamento das dívidas. Mas o Estado não está em condições. Ainda que haja um movimento tem a que dizer assumir. não à dívida. Pode assumir, mas há de pagar com o quê? Se não tem dinheiro. Se não tem dinheiro mesmo para funcionar. Mas o argumento que se usa é que se o Estado, enfim, aparecer e dizer que não se paga esta dívida, isso pode descredibilizar até o próprio país como uma instituição. Bom, isso pode ser um risco, mas eu acho que não se pode tomar indivíduos ou grupos de pessoas envolvidas como um todo. O ponto é que, se olharmos para o próprio processo, que a partida ele feriu aquilo que é a legalidade por não ter ido às instituições de direito informar as pessoas que optaram por se endividar, não foram as instituições de direito informar que nos queremos endividar. Então não podemos assumir que é todo um Estado por causa de um punhado de pessoas que tinham o seu próprio interesse. Então eu penso que, e olhando para o fato de que as instituições que emprestaram o dinheiro não cumpriram também com os seus procedimentos. Eu penso que aí também, se quer descredibilizar alguém, se descredibiliza o governo, o Estado moçambicano, tudo bem, mas descredibilize-se também estas entidades, porque elas não fizeram o seu TPC, porque na altura em que elas consideram estes empréstimos ou estes empréstimos a Moçambique já não estava lá de grande saúde financeira. Então era a partir da suposto que se tivesse feito um TPC, um trabalho para verificar até que ponto é que este Estado pode efetivamente assumir esta responsabilidade. Vamos falar mesmo desse ponto. Queria só ouvir a ideia da Ana Rita. Concorda com esta ideia de não a dívida? Se eventualmente a renegociação nos conduzir até lá, concorda com esta ideia dos moçambicanos e do país? Eu neste estágio de desenvolvimento das coisas, acho que a Fátima não gosta muito, mas a prudência é que manda. Nós já temos comissões de inquérito, gente, e acho que é prematuro da minha parte estar a dizer que seja o que for, mas na realidade o que está em causa é que já ficou claro para todo o país, o mundo em geral, que tudo deve ser feito para não penalizar o público, o povo moçambicano, os contribuintes, que não seja dos nossos impostos a pagar esta dívida. Portanto, em outras palavras, a dizer que a dívida que fique claro onde é que a dívida é pública e o que é que não tem nada a ver com o Estado moçambicano. Acho que, para mim, este é que é o principal problema. Portanto, eu não ia entrar muito no quem está falido, quem não está falido, porque eu ainda nem sei se o tal dinheiro que se diz que era para sustentar essas empresas entrou. Eu nunca vi, não sei. Então, se não entrou, que fique lá, não vem. Não vem. E por isso é que se está a tentar reestruturar este tipo de compromissos que houve. Voltar atrás para discutir o facto de não ter sido autorizado, eu não acho que é tempestivo. Já chegamos à conclusão que não, e já está confirmado que não foi autorizada esta despesa pelo Parlamento. Então agora estamos nas fases subsequentes. Eu estou muito ansiosa em ver a conclusão da Comissão de Inquérito Parlamentar, por um lado, que é para haver um debate aberto com todo o público, não é? E aí posso à vontade dizer o que eu penso, além daquilo que vai sair do Parlamento. A outra questão é ouvir a tal comissão de inquérito, a internacional,
Auditoria Internacional. Auditoria Internacional, que tem a nossa Procuradoria-Geral da República a fazer parte do grupo que vem também por lado das instituições do Bretton Woods. Então, são estes dois instrumentos que a mim me importa neste momento ouvir, porque não quero crer que vai se gastar rios e rios e rios de dinheiro com a tal auditoria, para não chegarmos a uma conclusão. Não quero crer. Eu acho, e disse de outra vez, nós somos membros de pleno direito do FMI. Nós estamos a usufruir de um direito, porque fazemos parte. Fazemos parte do grupo dos membros dessa instituição. Portanto, há interesses de ambas as partes e não haviam de investir em vão para não acontecer nada. Não quero crer que isso venha a acontecer. E parece que vai envolver muito dinheiro. A tal auditoria. Não é tão simples como parece. Portanto, é mais um valor que há de ser gasto. Agora, os dinheiros que foram utilizados por esses bancos para financiar estas empresas, que à partida eles já previam que isto havia de dar algum problema, eu acho que esse assunto devia ser discutido, desde que efetivamente não afeta o contribuinte moçambicano. Fátima, prudência, como diz a Ana Rita Scott. Bom, eu acho que a prudência devia ter sido tomada no início de todo o processo, para que hoje não resvalássemos na situação em que nós estamos. E mesmo em relação a essa renegociação que o governo vai fazer, eu tenho até algumas preocupações. Reestruturação. Reestruturação, como queiramos. Está negociado. Tenho algumas preocupações. Se lembram, quando do anúncio da informação, do informe público do governo em relação a estas questões, foi dito que há uma parte que é pública, a outra parte que não é, que as empresas vão pagar. Mas nunca foi dito qual é a parte que é pública. Então, eu tenho, assim, um pouco de receio, tenho questões à volta disso. O que é que o governo está a negociar? Está a negociar a parte pública ou está a negociar todo o negócio? Porque tudo isto, no final do dia, há de resultar, provavelmente, espero que tenham aprendido a lição com a última renegociação, que resultou na soberania da dívida da Ematum, que isto não volta a acontecer, porque nós até hoje não sabemos, não temos informação completa sobre isso. E eu acho que é muito importante que nos lembremos todos os dias que temos este pepino na mão e que este assunto não está resolvido. E é por isso que o governo está a ir lá e reestruturar. Reestruturar significa o quê? E eu acho, inclusive, que havendo todo um processo investigativo, digamos assim, em curso, ou um processo de auditoria, este processo em curso, era importante que o governo tivesse informado aos moçambicanos que, olha, face à situação atual em que nós estamos, nós não estamos em condições de responder, porque até estamos em crise, e vamos lá discutir com os credores. E os termos de discussão que nós levamos aos credores são estes e estes e estes. O ponto aqui não é a expectativa que se vai criar, obviamente, é no sentido de o que é que isso vai resultar. Vamos voltar com uma dívida soberana ou vamos voltar com um perdão da dívida? O que é que isto vai resultar? Portanto, eu penso que, independentemente do estágio em que as investigações estão, o governo não se tem que furtar a sua responsabilidade de informar aos cidadãos, até porque é uma obrigação, sobretudo depois de nos terem garantido que as empresas iriam pagar. O governo disse, nós não nos metemos, as empresas vão pagar, e nós já sabíamos a partir daqui isso não ia acontecer. Está aqui o fato, é que Moçambique hoje é notícia mais uma vez pelas piores coisas. Primeiro, são os casos de corrupção que andam por aí, e agora é este caso. Moçambique definitivamente não vai poder pagar a dívida e está lá para renegociar. E mais uma vez, embora se tenha dito ontem, já nos vem também de fora. Então, acho que aqui penso que temos que aprender um pouco as lições do passado, não é? O que é que falhou no passado na comunicação e o que é que podemos fazer melhor? Não custa nada, eu acho que nem é problema nenhum que, por exemplo, na sessão do Conselho de Ministros, ontem, no final da sessão do Conselho de Ministros, ou na semana passada, se é que certamente já havia essa calendarização, que se informasse ao povo moçambicano que o governo indigitou o senhor Maleana a ir lá e discutir com os credores, porque o país está em crise e as empresas não estão a conseguir os recursos para poder cumprir com os seus compromissos. E nós vamos apoiar o governo moçambicano claramente, porque nós queremos que o nosso Estado
saia bem na foto no final do dia, porque nós sabemos que se formos a olhar, embora o governo seja mesmo, porque é da Frelimo, estamos a falar de um governo que sai de uma eleição que não tem nada a ver com um projeto necessariamente anterior, que portanto herdou os problemas de uma governação anterior. E nós vamos entender muito bem que estamos em crise, todos nós vemos isso, que é impossível que o Estado assuma essa responsabilidade. E por falar de crise, Ana Rita, o país está a atravessar uma fase econômica difícil, em parte devido a estes problemas que nós estamos aqui a levantar. O FMI lança dados bastante alarmantes que esta dívida vai se tornar insustentável. Aliás, o fato do ministro Maliani ir a Londres e tentar renegociar é em parte por isso. Depois, como disse, a auditoria não é um processo fácil, é bastante complexo e vai levar muito tempo. E a auditoria, sendo uma condição colocada pelos parceiros de cooperação para voltarem a fazer o seu apoio à economia moçambicana, isto vai levar muito tempo. A pergunta que as pessoas se fazem é quais são as expectativas perante o quadro econômico que aparece à nossa frente. Como é que olhamos para frente? Como é que aquele camponês que está em Equadala consegue olhar para o futuro, olhando para todas essas dificuldades econômicas que o país enfrenta? Bem, o país, quando se herda, ou quando se toma posse, ou quando se investe, alguém é que espera-se que haja um resultado, e pior ainda, no caso vertente, nós fizemos uma mudança, sim, na sequência de eleições gerais, ou seja, presidenciais, multipartidárias, parlamentares, e novos titulares foram eleitos, não é assim? E quando é assim, há novas expectativas. E uma das expectativas foi dito no ato de investidura pelo próprio chefe de Estado, que quando a tomar posse disse que ia criar todas as condições para que, em linhas gerais, fosse um governo inclusivo, um governo em que olha mais para os resultados e um governo em que elege alguns pilares como essenciais para o desenvolvimento. Eu não vou entrar nisto. Quer dizer que herdou um país há 2 anos, né? No momento em que havia já crise internacional financeira. Nós todos nos lembramos. Então, não quero parecer que este assunto de crise financeira só está a abalar Moçambique. Não está a abalar Moçambique. Temos que ser justos. É uma diversidade onde o mundo hoje está-se a deparar. E cada um, de acordo com as condições que tem, de acordo com os recursos que tem, está a tentar gerir para sair deste problema e prosseguir com tudo que é o tal juramento feito pelo chefe de Estado, também que vem plasmado no programa quinquenal do governo. Ora, surgiram no meio destas questões todas, para além das intempéries, não é? Que é outro problema também que não é criado por ninguém e não está a abalar só Moçambique. Só um pequeno parênteses, parece que neste momento até está cá em Moçambique uma delegação das Nações Unidas que está a tratar das questões do El Niño, impacto do El Niño, por causa das questões do ambiente. Então, eu acho que estamos a viver um momento de alguma dificuldade e que isso implica uma ação conjunta e nunca isolada, porque vivemos num mundo global. Agora, quer que eu entre diretamente naquilo que está a acontecer na função do que disse o governador do Banco de Moçambique, ou vamos depois falar? Podemos passar mesmo para esse assunto, até porque está ligado. Estas decisões do Banco de Moçambique vai tornar a vida das pessoas ainda mais difícil. Das famílias e empresas em geral. Era exatamente isso, porque no meu entender, eu devo dizer aqui que eu sou leiga, portanto eu não sou economista, mas a análise que eu faço é na base da vivência e daquilo que é o que se coloca para todos nós como cidadãos ativos desta nossa sociedade. Eu, quando ouvi aquela conferência de imprensa, eu disse, bem, ok, mas neste momento não se devia falar só da questão, a preocupação não deve ser só a questão monetária.
estabilidade da moeda, controle da inflação e essas coisas todas, deve ver o lado social que essas medidas acarretam. Este é que é o problema que eu senti, porque nós já estamos, eu acho que o Banco Central tem um papel regulador, concordo plenamente, e acho que foi oportuno o governador do banco aparecer publicamente a dizer, gente, em termos da política monetária, há medidas que devem ser tomadas. Primeiro, para conter, não é? A subida galopante dos preços, diretamente através da contenção das taxas de câmbio, por exemplo, que é onde nós sentimos mais, uma vez que a maior parte de muitos produtos são importados e dependemos muito do dólar, do rand e do euro. E a outra coisa é as taxas de juros, que é outro problema que temos também. Eu acho que grande parte do empresário moçambicano, pequeno ou médio, tem créditos bancários e de um momento para o outro está-se a ver amarrado com juros que não vão, muitas vezes, ao encontro daquilo que é o que ele arrecada como receita. Então, mas o que mais me preocupa é que estas medidas anunciadas trazem-me uma situação de que vai ser muito caro ter um metical, ter moeda, ter dinheiro fresco. Isto encarece mais. Os cidadãos não vão ter dinheiro para poder fazer as mínimas compras para o seu sustento. Um dos principais impactos desta medida, para mim. A outra coisa é que, nos anos que já lá vão, no tempo da reestruturação econômica, nós tínhamos as lojas com prateleiras vazias, não é? O consumidor tinha algum dinheiro, mas a loja não apanhava produtos. A situação agora virou 360 graus, é que as lojas vão ficar completamente cheias, mas o cidadão não tem dinheiro para fazer as compras, portanto não vai poder comprar nada. Daí a vida está pior, quer dizer, já está pior, mas com estas medidas vai piorar ainda mais. Chama-nos a atenção que nós iremos às lojas, se calhar, só para dar uma volta, mas não para comprar, porque não estaremos em condições de comprar nada. O metical está cada vez mais caro. Nós não conseguimos ter metical nos nossos bolsos. Muito bem. Fátima, só para equilibrarmos, primeiro a questão das expectativas, olhando para este quadro econômico todo, e depois a associação que fizemos agora com estas decisões do Banco de Moçambique. Bom, a situação econômica é realmente muito má. E as expectativas eram boas até um determinado momento, em que se acreditava que, por exemplo, os projetos do gás iriam rapidamente decolar, mas agora temos garantia de que pelo menos um vai decolar, que é o projeto da N, mas o da Vale, da Anadarko, ficou mais atrasado. E penso que agora há um pouco também de esperanças com a apreciação, portanto, do preço, ou apreciação do preço do carvão ao nível internacional, o que significa que os nossos projetos de carvão, na perspectiva de preço, podem reativar-se, mas continuaremos a ter os desafios de sempre na perspectiva de custos e que estão ligados, por exemplo, aos custos operacionais primeiro e, em segunda instância, também ligados aos constrangimentos de logística, que ainda não conseguimos resolver. E que, de qualquer forma, há uma esperança, digamos, no fundo do túnel. No fundo, penso que sim, penso que nesses termos sim, mas tudo isso são esperanças a ter em conta a médio e longo prazo. Não é nada para hoje, não é nada para amanhã. E nós estamos a falar de uma crise que já está instalada, que aos poucos nós vamos sentindo, aliás, há muitas famílias que já estão a sentir nos bolsos e nós outros vamos sentindo aos poucos quando vemos que, bom, o dinheiro que nós tínhamos no mês passado hoje já não é suficiente já não para compra comprar as mesmas quantidades. Exatamente, ou temos que reduzir ou temos que acrescentar dinheiro. Portanto, já sentimos isso na pele. Portanto, a curto prazo, claramente que o cenário é nebuloso, sobretudo tendo em conta estas medidas que foram tomadas pelo Banco Central, em que o dinheiro fica mais caro e até devo dizer que a doutora Analita Stoll estava a dizer que nós temos as prateleiras cheias e não temos dinheiro.
não é? E cada vez mais vamos tendo menos. Mas há produtos que vão perecendo, portanto vão sair, estamos a falar dos produtos frescos que nós importamos da África do Sul, e há de chegar um momento que nem para importar esses produtos vamos conseguir, porque a taxa de câmbio é muito alta e o valor do dinheiro também é muito alto. Não teremos nada nas prateleiras e nem dinheiro no bolso. Exatamente, então vamos caminhar para isso. E isso porquê? Porque nós, durante muito tempo, sentamos em cima dos assuntos, e sentamos mesmo, não implementamos políticas que efetivamente nos permitissem produzir, porque tudo isto é resultado de não termos produzido. Ora, os que estudaram economia, as leituras que eu vou fazendo, demonstram claramente que aqueles pequenos produtores que conseguem produzir alguma coisa e vender, hoje eles estão a ganhar muito mais do que ganhavam, se calhar, no ano passado e no ano antepassado. Mas se nós tivéssemos investido, e devo lembrar aqui alguns projetos bastante interessantes que nos custaram bilhões e bilhões de meticais e de dólares, estamos a falar do ProAgri, que não resultou em nada, estamos a falar muito recentemente do plano de produção de alimentos, que era um plano de curto prazo no CIPO. Lembro-me que tivemos a oportunidade de acompanhar em 2008. Em 2008 tivemos a oportunidade de acompanhar uma conferência de imprensa muito pomposa em que nos foi comunicado isso. Era um plano de tornar autossustentável. Exatamente. Em 3 anos o país na produção básicos. De cereais, exatamente, e nos produtos básicos. O que acontece até hoje? Nada. Continuamos a queixar-nos que temos que importar os cereais, temos que importar os produtos frescos. Mas se nós tivéssemos efetivamente usado o dinheiro para as coisas que deveríamos ter feito, hoje, se calhar, não estaríamos a chorar. Pelo contrário, esta crise estaria a puxar-nos para, ao invés de importar, nós estarmos a produzir e consumir internamente. Porque o que faz os preços serem altos os economistas chamam de inflação importada. Eu fui investigar o que é isso de inflação importada. Tem muito a ver com o fato de que o custo ou o preço ele aumenta pelo fato de que você está a importar, e no nosso caso o produto importado aparece mais caro, sobretudo por causa desta questão cambial. Portanto, nós estamos aqui numa relação numa situação em que as coisas se entrelaçam. É que se a taxa de câmbio não baixar, os produtos vão ser altos e inibe a importação, porque a importação vai ser mais cara. O que significa que ir buscar lá, ainda que vais buscar ao mesmo preço que ias buscar quando o rand, por exemplo, estava a 3 meticais, hoje tu vais buscar ao mesmo preço, mas aqui tu já não vais vender ao mesmo preço. Porque por causa da taxa de câmbio, o preço lá, o produto acaba tendo este aumento. Então, portanto, importamos. O futuro não é, a curto prazo não é promissor. Portanto, temos este problema de não produzimos, temos que importar e a taxa de câmbio está alta. E o que é que faz a taxa de câmbio ficar alta? É que nós já não temos disponibilidade de divisas. Os dólares que entravam para a economia e depois se dilatavam ali, equilibravam o valor do metical e do dólar, nós já não temos. Hoje temos muito metical a circular, o dólar não circula. E quando há escassez, segundo as teorias econômicas, que leio, não sou economista, sublinhe-se, quando há escassez, aquele produto que escasseia, ele aprecia. Então vamos ter, neste caso, o dólar a apreciar-se em relação ao metical, porque ele não está disponível. Que esse dólar é geral, é todo mundo. Sim, mas no caso de Moçambique é porque nós não temos investimento. Ora, nós estamos a falar de um setor que até o setor, eu falo do setor estratégico, que é o setor que eu trabalho, estamos a falar de nível de investimento que baixou drasticamente. Só o setor extrativo, que era responsável por 70% do investimento que vinha para Moçambique, não está a registrar praticamente nada. Houve uma queda drástica. Significa que não temos dólares. E não temos dólar porque não há investimento, e não temos dólar também por causa desta crise político-militar que estamos a enfrentar, porque ninguém está a vir aqui a investir. Os turistas que também traziam algum dinheirinho não estão a vir porque não vão ir para nenhum país instável. Os parceiros de cooperação suspenderam os tais 500 milhões de dólares. Portanto, há muito dinheiro que devia estar na economia para equilibrar e não está a acontecer. E o Banco de Moçambique, obviamente, na tentativa de conter a taxa de câmbio, a taxa de inflação e a taxa de câmbio, tomou as medidas que tomou. Obviamente que, olhando para o fato de que nós somos uma economia que não produz, à medida, na perspectiva de resolver o problema da inflação, penso que vai ter um resultado adverso, ao invés de efetivamente contribuir para reduzir a inflação. Teoricamente, eu até entendo a lógica da questão. O ponto é que, se as pessoas não têm dinheiro para comprar, o produto está disponível,
as pessoas não têm dinheiro para comprar, há muito produto disponível, pouco poder de compra. E quando há pouco poder de compra, o agente econômico não tem opção senão baixar os preços. Mas no nosso caso... Será que isto vai funcionar? Exato, no nosso caso já tivemos experiências vamos em que essa situação este não tema na segunda aconteceu parte do programa. efetivamente. Temos mesmo que fazer um breve intervalo, voltamos dentro de instantes para, enfim, discutirmos esta decisão do Banco Central e também o papel do Instituto Nacional de Meteorologia na prevenção das calamidades, tendo em conta os acontecimentos desta segunda-feira. Até já. Na quinta noite. Eu tive um dilema muito grande em aceitar casar com Samar. Por quê? 30 anos após a tragédia de Imbuzine. O estágio das investigações. Este é um assassinato político. Está a afastar a hipótese de erro humano. Não foi determinante para o avião desviar-se. Os temas da atualidade. Nunca um moçambicano vai levantar a arma para matar outro moçambicano simplesmente porque eles divergem. Tira-se pão da boca das crianças quando se pratica corrupções dos níveis que nós temos. Por que é que recuamos até este estágio? Graça Machel, em grande entrevista. É a única mulher no mundo que casou com 2 presidentes. Quinta-feira, às 23 horas. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Muito bem, voltamos para a segunda parte do programa Opinião no Feminino. Fátima, está visto que o Banco de Moçambique toma uma decisão do ponto de vista monetário. O Banco de Moçambique não vai resolver os problemas, até porque, do ponto de vista teórico, há vozes que defendem que era este o caminho. Sim. Mas há o outro lado, e a Ana Rita Stoll dizia, que é o lado social. Como é que se resolve o lado social? As pessoas que já tinham rendimentos no limite, já tinham dívidas. Este aumento brutal de 600 pontos base é um aumento histórico. O que quer dizer? Que aqueles que têm crédito vão pagar mais e aqueles que estão a pensar em ter crédito ou nem vão ter, ou enfim, vão ficar com a situação muito limitada. Sim, eu queria retornar ao aspecto que dizia que em termos teóricos, em termos da teoria econômica, está certa a medida. E como dizem muitos economistas, para uma economia normal. Moçambique não é nenhuma economia normal. E o exemplo de que Moçambique não é economia normal é em 2010, quando o mundo todo estava em crise, inclusive até alguns parceiros de cooperação foram reduzindo os seus níveis de apoio ao orçamento porque a crise estava a apertar na altura. No caso de Moçambique, tínhamos a primeira-ministra antiga a dizer que Moçambique não vai ser afetado pela ilha, o presidente pela crise, o presidente da República, todo mundo, Moçambique não vai ser afetado pela crise. Como é que é possível um país que não produz, um país onde o mundo está em grandes... Acima de tudo, dependente daqueles exatamente, que estão a ser em vítimas da crise e não é afetados. Claramente que o que aconteceu na altura era, digamos, resolução ou administração, passa a redundância, eram soluções administrativas para conter um problema, para evitar um problema que foi crescendo em bolha até chegar a um nível, claro que com a questão da crise financeira, da crise político-militar que estamos a enfrentar, a questão desta crise da dívida que resultou na retirada do apoio ao orçamento do Estado, tudo isso veio precipitar a que esta bolha rebentasse. Portanto, durante muito tempo fomos fingindo que nós somos a tal ilha e hoje o resultado está aqui. Este é um aspecto. Portanto,
teoricamente funciona, mas Moçambique não é um país normal, portanto, estas medidas têm que ser muito bem vistas e ajustadas, porque ao invés de reduzir os preços, vai aumentar, porque para eu ir buscar, eu vou buscar muito caro, não faz nenhum sentido. Agora, o Banco Central está a fazer a sua parte, certo ou errado está a fazer a sua parte. Tem o lado social, claramente, que é preciso também analisar. Por exemplo, hoje há um princípio tão básico, que é um princípio que o próprio Banco Central instituiu, que é o princípio do endividamento até 1/3 do salário. Exato. E hoje estamos a ver que as pessoas estão a ser descontadas mais de metade do seu salário. Então, aqui, tendo em conta que as medidas do Banco Central vão influenciar no bolso do cidadão, eu quero apelar ao Banco Central que dê instruções claras aos bancos para renegociar a dívida com todos os clientes, no sentido de respeitar o princípio de 1/3, porque as pessoas não podem ser vítimas de um contexto bastante inesperado. E é preciso entender que os bancos também não têm tido uma relação lá de muita honestidade com as pessoas. Há detalhes que os bancos não explicam às pessoas. As pessoas estão, e sobretudo porque lidam com desespero, as pessoas quando vão buscar dinheiro ao banco estão desesperadas, têm expectativas, etc. Portanto, eu acho que enquanto se cumprem as medidas do Banco Central, é preciso que os direitos dos moçambicanos também sejam salvaguardados. O Banco Central cumpra o seu papel como regulador a garantir que as pessoas que estão hoje a ser descontadas mais, eu não tenho dívida, graças a Deus, e sempre relutei a ter, mas estou mesmo sentida por aqueles que vão perder o seu poder de compra, outros que não vão poder continuar a manter-se porque têm que pagar 3, 4 vezes mais. E isso não significa nada em termos de aceleração ou de redução do prazo. Portanto, há opções. E aos próprios moçambicanos endividados, o apelo é: vão aos bancos renegociar, provavelmente para alargar o período do endividamento, até se o país como tal está em Londres a renegociar, porque é que nós individualmente não podemos o fazer em relação? Mas há um aspecto muito importante no lado social, é que o governo moçambicano definitivamente tem que pôr a mão na consciência e atacar a questão da produção. Mas para atacar a questão da produção temos que acabar com os cartéis de importação que existem neste país. Um país como Moçambique, que tem Nguri, o regadio de Nguri, que tem o Zambeze, o Vale do Zambeze, um país que tem o Limpopo, desculpa-me, não pode morrer à fome. Este país não pode continuar a importar arroz da Ásia. Sabe muito bem que produção é um debate de 3, 4, 5 horas de tempo. Vamos nos focar. Ana Rita, há aqui a questão técnica do Banco Central. Vimos este governador é novo. Aliás, uma das coisas que dizia é que, conhecendo nós o seu background, por exemplo, não teríamos preços administrados em nenhum setor. Foram tomadas essas decisões, mas já o lado social, o lado das pessoas. A maior parte dos moçambicanos são pobres e já vivem no limite. Com estas decisões, a sua vida vai ser ainda mais complicada. Claro que vai. Nós estamos a viver um momento cheio de adversidades e se acumulam uma atrás da outra. Portanto, a Fátima passou um pouco a ideia de que a própria instabilidade militar é um fator que determina também esta crise, influencia diretamente porque a circulação de bens e pessoas não é normal. E isso também encarece. O meu maior problema, Mcipo, e a minha colega ali, filha Fátima, produz-se. Nós fomos de ano após ano, não é? Tomando este aspecto de cadeia de valor de produção de uma forma leviana. Porque quando o pequeno produtor que está lá no distrito, lá na localidade, ele não sente da mesma maneira que estamos a sentir. Ele sabe que ele produz o suficiente para ele comer e também para ter algum excedente para ele poder vender noutra província ou no interior da mesma província, mas a circulação está condicionada. Este é um problema. Agora, está condicionada por causa do ambiente. Por causa do ambiente, de guerra, mas também por questões infraestruturais. Estou a falar de cadeia de valores, é o que ela se referiu. É estrutural. É que temos políticas muito bonitas,
não vamos voltar outra vez a este debate. Se formos abrir os dossiês todos do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, houve várias tentativas, houve várias coisas que foram feitas, além de que a riqueza que este país ostenta em termos naturais, de regadios, baixas. Eu acho que todas as províncias têm um pouco de tudo, que podiam ser muito bem autossuficientes em termos alimentares e depois ter alguma coisa também para poder fazer troca simultânea. Mas nós temos um gravíssimo problema, né? Esta cadeia de valor começa e a dada altura no caminho não chega a nenhum lado. E estamos todos os dias ainda continuamos a comer cenoura importada, continuamos a comer repolho importado, continuamos a comer tomate importado, que sinceramente eu quando vou à minha província e vejo que até lá no distrito há essas coisas, digo, mas por que eu continuo a comer essas coisas importadas? Há qualquer coisa que não está bem, portanto é apelar que efetivamente estes problemas nos conduzam a aprender de uma vez para sempre que com os parcos recursos que nós temos podíamos estar a viver de uma forma muito melhor do que a que atualmente estamos a viver. A crise, sim, ela existe, existirão várias crises, mas nós temos que ter a capacidade de gerir. Reagir. E não podemos continuar sempre a reclamar a mesma coisa. Para mim, estas medidas do Banco Central preocupa-me mais como é então que se vai estimular a economia. Sim, porque o resto já foi dito, teoricamente está claro aqui. Estas decisões não estimulam a economia. Claro que não estimulam, estamos aqui a dizer como é, tem que haver medidas. Eu acho que o pequeno produtor está atento a ver agora como é que nós vamos fazer. E a Fátima disse muito bem, e o município reiterou, as taxas de juros. Quer dizer, os bancos comerciais, como é que vão lidar conosco a partir de agora? Vão nos penalizar, mas vão penalizar o público mais uma vez. O pequeno empresário vai ser penalizado. Como? Porque uma coisa são os indivíduos, os clientes dos bancos, não é? Nós temos créditos, a Fátima ainda não tem, tudo bem, mas há muitos que têm e é bom tê-lo. Uma boa parte. É bom tê-lo para habitação, para comprar, inclusive o recheio da casa. Estou a ver um jovem que começa agora a trabalhar, formou-se e vai ao banco. Vai a Socremo, vai aos outros microbancos e tenta algum valor para poder iniciar a vida, sair da casa dos pais. E vai ao banco. E a partir desta conferência de imprensa, está atento do governador do banco. Está atento, pois, se quando eu fui pedir aquele crédito, a taxa de juros era 17% ou 20%, agora não sei quanto é que vai ser. E é esta norma básica, que eu acho que é um direito que nos assiste, de que não pode ultrapassar 1/3 do meu salário. E com esta medida, como é que vai ser? Aí é onde eu chamava o impacto social desta medida do senhor governador do Banco de Moçambique. Não basta ver só a questão monetária em si, mas há estes aspectos aqui que é preciso ter-se em conta. O país é nosso, nós não temos onde ir, é aqui. E daqui não sairemos, como dizia o presidente Samora Machel. Portanto, tem que ser resolvidos os problemas, como estimular a economia, como valorizar a participação ativa do empresário nacional, das pequenas e médias empresas. A partir deste momento fica claro que tem que se começar a valorizar tudo, como se fossem as formigas. Tudo, pouco a pouco, para podermos sair desta crise. Muito bem. Uma outra notícia má aconteceu na segunda-feira. A cidade capital e a província de Maputo, uma parte, foi arrasada pelo mau tempo. E aqui a questão que se levanta é que o Instituto Nacional de Meteorologia, que já várias vezes veio nos avisar de muitas situações, não apareceu de modo que as pessoas pudessem se precaver e, eventualmente, se isto tivesse acontecido, teríamos evitado tanta tragédia. A posição do INAM é que os instrumentos que estão a ser usados não conseguiram captar a intensidade deste impacto.
Ana Rita, começo por si nessa questão. Qual é o real papel do INAME na prevenção das calamidades? A sua credibilidade como uma instituição que nos tende a cautelar situações arrasadoras como a da segunda-feira. Bem, deixa-me primeiro solidarizar-me com todos os nossos cidadãos que, direta ou indiretamente, foram assolados por esta calamidade, solidarizarmos pelas famílias que perderam os seus entes, que sabemos que isso aconteceu também, e fazer voto que rapidamente restabeleçam a tragédia que passaram. As populações tanto da cidade de Maputo como da província, mais uma vez solidarizar, porque normalmente têm sido repetidas esses vendavais, as calamidades, e foi há pouco tempo que houve uma na Matola e a nossa população está a passar por momentos difíceis, tendo em conta também a tal crise que já existe, mais estes momentos de calamidades naturais. Agora, eu não gosto eu gosto de ser muito honesta com a minha própria consciência. Algo está mal, não é possível o que aconteceu. Não é possível. O INAME que venha a contar, a justificar tudo muito bem, mas não podemos continuar. Gente, os anos de independência que nós já temos não se justifica. O tipo de quadros que o Estado está a produzir década após década, hoje não se justifica. Nós já temos cientistas nessas áreas. Nós vemos jovens, meninas e rapazes, quando falam da situação meteorológica do nosso país. Então, aparecer depois do drama, dizer que é porque não estão os aparelhos lá instalados, não se pode. Eu acho que temos que ter um mínimo de consideração com o nosso público e o orgulho nosso próprio, para não estarmos a cometer este tipo de erro. Não se faz e não é possível hoje continuarmos a dizer o que estão a dizer. E não me apareçam a dar conferência de imprensa para justificar. Isto dói muito, não podemos fazer isto. Há dias eu vi o porta-voz da autoridade tributária a justificar porque não há impressos para preenchimento do IVA. Deus do céu! Então por que foi fazer aquela conferência de imprensa? E para quê? A dizer que pode-se fazer fotocópia para fazer... Não podemos. Então, nós temos que prestar... Este povo precisa de ser servido como merece. Então, o INAME, eu acho que devia ser um pouco mais humilde e perceber que o mínimo erro que se comete nestas coisas acarreta nesse tipo de tragédia. Eu não estou a dizer que aquelas almas não podiam ter morrido, se calhar podiam ter morrido de outra maneira. Não estou a dizer nada disso, mas aquela hora, se todo mundo tivesse sido chamado a atenção para ter cuidado, como ontem aconteceu, que ia repetir a ventania, que todo mundo fez os possíveis de estar em casa cedo. Para que isso acontecesse, já todo mundo em casa. Agora, apanhar de surpresa, crianças a sair da escola, pessoas no chapa, ainda ir para casa, foi mal. Eu acho que temos todos, eu não chamo dar o peso na consciência, nem quero atribuir que a culpa seja do ministro ou de seja quem for. Este país já tem capacidade humana de técnicos para evitarmos que este tipo de tragédia tenha o impacto que teve. Muito bem. Fátima, mesmo para fecharmos, a sua opinião em relação ao papel do INAME na prevenção dos desastres naturais. Mas antes, Pedro, só dois pontinhos muito rápidos em relação ao Banco Central. Uma coisa que o Banco Central disse é que com essas medidas pretende reduzir a liquidez, portanto, o dinheiro na posse dos cidadãos. O ponto a questão que eu tenho em relação a isso, que eu não vi ninguém a levantar, e eu quero levantar, se calhar, seja para reflexão para o próprio Banco de Moçambique, é em que medida é que esse dinheiro que circula mais nas mãos das pessoas está ligado ao sistema financeiro.
Portanto, aqui é para chamar a atenção que esta medida pode não necessariamente resolver o problema da liquidez, se nós olharmos para o fato de que muito dinheiro que circula aqui no país não tem nenhuma ligação com o sistema financeiro. Muitas vezes acaba sendo lavado através do sistema financeiro. Isto é um aspecto que eu acho que é bastante importante. O segundo aspecto que eu acho que é importante mencionar é que enquanto tem um efeito nefasto para o cidadão, que têm dívida, que têm empréstimos e aqueles que vão ser impedidos de buscar dinheiro ao banco, estas medidas vão garantir que aqueles aforradores que já funcionam como se fossem agiotas, porque são esses que fazem com que os bancos comerciais não baixem as taxas de juros, porque querem taxas muito altas, muito acima daquilo que o Banco Central estabeleceu. Eles vão ganhar muito mais. Então, eu quero ver como é que se resolve isso, porque senão podemos estar a multiplicar o ciclo dos agiotas. É cada vez mais esses aforradores que rebusquecem a questão das maltas e eles ganham muito mais em prejuízo, então vai para dinheiro. Então, eu acho que são pontos que penso que socialmente deveriam ser refletidos pelo próprio Banco Central. Indo para o caso do INAM, Moçambique é um país bastante vulnerável a desastres naturais. Nós somos vulneráveis a ciclones, o vendaval que houve antes de ontem, até a tsunami, fala-se que somos vulneráveis a isso. Temos os sismos, já tivemos situações de sismos que afetaram aqui o país. A província de Manica é uma das que é quase sempre vítima disso. E não faz sentido que nós não tenhamos um sistema meteorológico nacional preparado à altura de nos informar sobre isso. Isso é tamanha irresponsabilidade. Desculpem, a localização do país já nos coloca nessa situação de vulnerabilidade. Como é que se justifica que um país altamente vulnerável não detenha mínima tecnologia nesse sentido? E não me venham com o argumento de que o sistema não permitiu. Desculpem-me. Se você não tem um sistema que funciona, crie alianças com quem tem sistema que funciona. Os Estados Unidos, muito recentemente, penso que há 2, 3 meses, teve um vendaval que aconteceu, um desastre natural, que houve informação atempada, evacuaram-se famílias, pessoas. Só houve um morto de um que decidiu que não queria deixar os seus bens materiais, mas evacuaram-se as pessoas, evitaram essas mortes desnecessárias. Qual é o problema aqui? Se nós não temos capacidade, porque não temos tecnologia e o Estado não está a investir nisso, vamos fazer parceria com os nossos vizinhos na África do Sul, vamos fazer parceria com essas outras agências internacionais, mas é inadmissível que a magnitude do vendaval que foi. Não me digam que não era possível medir o impacto. Se sabiam que havia um vendaval, pelo menos que informassem as pessoas. Havia um vendaval a partir das horas X, Z. As pessoas iam para casa, ainda não soubessem o impacto. As pessoas iam para casa correndo, se escondiam. Era possível evitar as 8 mortes nessas circunstâncias. Nessas circunstâncias era possível. Podiam depois morrer, se era o dia em que elas deveriam morrer, haveriam de morrer, mas não por esta via. Portanto, eu acho que é bastante responsável. Eu acho que o Estado, por não fazer os investimentos necessários, tendo em conta as especificidades e os riscos, tem a sua responsabilidade. Aquela instituição, o INAM, que não alerta as pessoas, que não presta atenção, porque a África do Sul já sabia ao meio-dia do dia da segunda-feira, já sabia que haveria aquela situação. Como é que nós ligamos os acordos que nós temos com os vários países? Não podem ser acordos só para mandar as pessoas para os workshops, tem que ser também para trocarmos informações. Eu penso que aqui há lugar à responsabilização. Temos que sair dessa situação de funcionário público que não cumpre a sua responsabilidade e fica por aí. E o Estado também tem que ser responsabilizado, porque não faz sentido que um país como Moçambique, com as características que tem, a localização que tem, não faça os investimentos necessários em termos de tecnologia. Muito bem, vamos terminar o nosso programa por aqui. Agradecer a presença das minhas convidadas, Ana Rita Sol, quem desde já também me despeço, e Fátima Membir, a quem também me despeço. Assim, Carlos Predor, que nos acompanhou. Até a próxima.